Meu Deus, é o fim da Bolsa Brasileira, corram para as montanhas e salvem-se. É óbvio que eu estou sendo sarcástico, mas de modo geral o que nós estamos observando ultimamente, do mercado em geral e até alguns influencers que já declararam estar 100% investidos no exterior, é que não haveriam mais motivos para nós investirmos no Brasil e que a solução seria mover todo esse capital para fora. Será mesmo, gente? Será que o Brasil ele deixou de ser um lugar atrativo, um bom lugar para se investir, para nós aplicarmos o nosso capital? E detalhe, quando isso aconteceu e a solução realmente é migrar, o que aconteceu com aquele papo de longo prazo, de uma hora para outra, mudou o Brasil, que era um bom lugar, o mercado acionário brasileiro que era um bom lugar de se investir, deixou de ser? Então, é sobre isso que falaremos hoje. Espero trazer para você mais luz sobre questões pouco ou mal abordadas sobre investir lá fora ou investir no Brasil e te mostrar que nem tudo é 8 e 80. Muitas vezes nós podemos ter um 88. Se esse tema lhe interessa, vem comigo que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Paulo Moniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, deixo aqui sempre o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza e investimentos, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade VIP do Saldo Zero, lá no Discord, é gratuito, vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira, beleza? E responda nos comentários aqui para mim, você ainda está investindo no Brasil? Você ainda se mantém fiel à nossa bolsa? Ou você já mandou todo o seu capital para fora? O que você está fazendo? Mas ao que tudo indica, a ordem é clara, corram para as montanhas. Esse é um movimento que eu venho observando nos últimos 3 anos, mas que se intensificou no último. E qual que é o motivo, né? Muita gente alega o risco país, que o Brasil é um país de muito risco e seria muito mais seguro você mandar o capital, por exemplo, lá para os Estados Unidos. Outros alegam também que a Bolsa Americana tem muito mais opções de investimentos e assim mais oportunidade. Enfim, tem justificativa para tudo quanto é coisa. Mas retirando aqui qualquer viés emocional, eu quero jogar um gráfico aqui na tela da performance dos últimos 5 anos, SPX, a S&P 500 lá nos Estados Unidos, linha laranja, contra o IBOV, linha azul. Ao que tudo indica, nesses últimos 5 anos, a nossa bolsa não teve uma performance tão aquém do que muita gente vem alegando. Em alguns momentos tivemos sim, inclusive, performance até muito melhor do que nós vemos lá de 2017 até 2020. Mas, obviamente, eu sei que muita gente pode questionar, eu não considerei nesse último gráfico o efeito dólar. Sabemos que o nosso real, ele perde valor frente ao dólar, então, nesse sentido, você ter 100% de rentabilidade no real é diferente do que você ter 100% de rentabilidade no dólar, uma vez que o dólar vai se valorizando frente ao real com o tempo. Então, se eu sensibilizar o mesmo intervalo de tempo agora com o dólar, aí sim, realmente, a Bolsa Americana, teoricamente, deu um banho na Bolsa Brasileira, que nós vemos linha laranja SPX, a linha azul mais claro, o IBOV convertido em dólar. E aí, é nisso aqui que muita gente já se apega e conclui que é muito melhor você investir lá fora do que aqui no Brasil. Assunto resolvido então? Nem tanto. Como muito bem diz Napoleão Hill, quem pensa enriquece, e eu gosto de fazer você pensar, eu gosto de pensar também por outras óticas, por outros ângulos. E eu queria te fazer uma pergunta, essa força que a gente viu, que muita gente vê na Bolsa Americana, é uma força da própria Bolsa de Valores ou uma força decorrente da moeda americana? É óbvio, os Estados Unidos possuem uma economia muito mais forte, muito mais pujante que a economia brasileira. Mas eu queria te mostrar o seguinte gráfico. Esse gráfico aqui de 27 anos, novamente comparando o IBOV contra o SPX. Aqui eu não estou considerando, não estou sensibilizando pelo dólar novamente, tá? É performance bruta. Nós vemos que quando nós tiramos o efeito moeda, observamos somente a performance de bolsa contra bolsa, o IBOV dá um banho na bolsa, deu um banho, né, nessa bolsa
americana. Mas se nós novamente sensibilizarmos esse gráfico pelo dólar, o que nós vemos é mais uma vez o SPX ganhando com o tempo frente à nossa bolsa. E aí eu lhe pergunto, o mercado americano é um mercado bom? Sim, é óbvio que é. Mas grande parte dessa performance da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos não é da própria bolsa, mas é exclusivamente do efeito dólar. E você já vai entender aonde eu quero chegar e te mostrar que não existe o 8 e o 80, mas que realmente nós podemos ter aqui um 88. Até porque esse mesmo dólar que te dá, ele também te tira. O que nós podemos observar aqui, ali entre 2004 até 2013, mais ou menos, a nossa bolsa, ela deu um banho na bolsa americana, mesmo com o efeito dólar no momento onde a nossa economia estava um pouco mais estável. E eu suponho que nessa época não estaria tão fora da moda você investir na bolsa brasileira, talvez. Acho que o que muita gente estaria questionando é se valeria a pena investir na bolsa americana. É o contrário do que nós estamos vendo literalmente hoje. Então o que nós temos que perguntar para essas pessoas que estão afirmando que é necessário tirar o capital do Brasil e mandar para fora, nós temos que perguntar se essa conclusão está baseada realmente no mercado, na bolsa americana, ou se eles estão se baseando devido a esse efeito da moeda. Eu suponho que seja o efeito da moeda. Então, se nós temos uma bolsa brasileira sem esse efeito dólar, tendo uma performance nesse intervalo de 27 anos muito melhor, a bolsa americana, e se muito do objetivo dessas pessoas que estão indo para fora é se proteger em moeda forte, será que nós temos uma alternativa no meio de tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar. Para embasar esse meu raciocínio, primeiro eu preciso dizer que o meu objetivo não é refutar a bolsa americana ou dizer que a bolsa americana é ruim, muito pelo contrário. Mas eu quero trazer questões aqui que reforcem grandes ensinamentos, como por exemplo do Warren Buffett, que sempre diz o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Essa é uma frase clichê, mas que ela é constantemente esquecida. Vamos falar de preço das bolsas. Quando nós falamos de ações, é comum nós abordarmos um indicador chamado PL, relação preço-lucro. Inclusive vai sair um vídeo logo aqui no canal esmiuçando esse indicador para você. Mas o que aconteceria se nós traçássemos o PL dessas bolsas, tanto a bolsa americana quanto a bolsa brasileira? Será que nos daria uma noção de relação preço-valor para nos dar sinais se essas bolsas estão caras ou baratas? Primeiro eu quero trazer o gráfico do PL da bolsa americana. O que nós vemos aqui? O PL está quase chegando nas máximas desde o final da década de 90. Para quem não sabe, o final da década de 90 foi marcado por um boom chamado das .com, uma época onde estava na moda investir em empresas de tecnologia com esse avanço da internet. Mas o que aconteceu quando nós tivemos o ápice do PL? Um declínio generalizado da bolsa. Inclusive teve uma crise começo de 2000, 2001, chamada crise das .com. O que nós podemos visualizar melhor por esse outro gráfico que mostra a rentabilidade da bolsa americana desde os anos 2000, o que a gente viu com aquele pico, né, com as máximas do PL no final lá de 1999, 2000, 2001, foi uma forte correção da bolsa. E se nós olharmos até ali 2012, 2013, foi praticamente uma década perdida. Se você acha que eu estou sendo impreciso, eu quero ampliar esse gráfico a partir de 1872. Depois dessa, eu não acredito se você ainda não estiver inscrito aqui no canal. Mas o que a gente vê aqui? Sempre nos picos, nas máximas dos PLs, que aconteceu lá em 1927, que antecedeu a crise de 29, também ali que eu já havia comentado das .com, mas o que nós vemos é que sempre o que sucede a essas máximas é uma forte correção. Não estou dizendo que vai acontecer uma crise, mas é isso que a história nos mostra, que existe sim fortes correções após grandes máximas. E é nesse sentido que eu estou dizendo que a bolsa americana está cara? Não posso afirmar isso. Estou dizendo que a bolsa americana não continuará a subir? Também não posso dizer isso. Mas eu posso dizer sim que barata ela não está, que barata ela já esteve muito mais no passado. E se nós olharmos agora o PL da bolsa brasileira, o que nós vemos no gráfico, o PL que nós temos hoje está nas mínimas desde 2001. Isso quer dizer que as empresas que compõem o Ibov, elas estão gerando muito mais lucros proporcionalmente ao preço de suas ações. Isso nos dá um sinal que a bolsa brasileira está nas mínimas desde
muitos anos, desde décadas atrás. E aí no meio de toda essa história eu lhe pergunto, o que está caro e o que está barato? Baseado, né, em que a manada faz geralmente o contrário do que o Warren Buffett nos ensina e que o brasileiro está nesse momento saindo massivamente da nossa bolsa e indo para a bolsa americana, eu acredito que essa pergunta pode ser autorrespondida, mas calma. Se tudo isso ainda não lhe fizer sentido, ao menos eu sei que para os estrangeiros está fazendo, porque eu fui atrás e busquei dados da própria B3, da nossa própria Bolsa de Valores, ao qual obtive a seguinte informação. A participação dos investidores estrangeiros na nossa bolsa, ou seja, investidores de fora com capital aqui dentro, essa participação em 2021 subiu em janeiro de 2021 de 48,3% para 53,6% em dezembro. Ou seja, os investidores estrangeiros estão aportando dinheiro aqui na nossa bolsa. A principal redução nessa participação se deu justamente por quem? Pelas pessoas físicas. As pessoas jurídicas aqui no Brasil, elas não reduziram sua participação, não. Quem reduziu foram as pessoas físicas, caindo esse percentual no mesmo período, em janeiro, de 20,7% para somente 14,4% em dezembro. Então, meu caro, minha cara, aquela frase Brasil nunca mais, ao menos para os estrangeiros, pode ter outro significado. Ou como bem dizem, né? Com o tempo, as ações tendem a voltar para os seus legítimos donos. Acredito então, ou espero, né, que tenha ficado claro que a nossa bolsa não faz feio as bolsas lá de fora. O que faz feio, sim, é a nossa moeda. E isso, por si só, seria justificativa de muitos para tirar o capital aqui do Brasil, apesar dos estrangeiros pensarem justamente o contrário. E diante disso, nós temos duas grandes opções. Primeiro, ficar 100% expostos aqui no mercado brasileiro e correr o risco dessa perda de valor do nosso real frente ao dólar. Ou do outro lado, nós podemos ficar 100% expostos, investidos lá na bolsa americana e correr risco de uma, talvez, correção do mercado americano futuramente. O que é melhor, o 8 ou 80? E por isso que eu digo que nós temos que ter uma outra alternativa e juntar as duas coisas. Nós precisamos ter o 88. Se nós sabemos que a nossa bolsa performa melhor, que a nossa bolsa, a relação preço-lucro está mais barata. Se nós sabemos que do outro lado o dólar performa melhor do que o nosso real, por que não juntar as duas coisas? Sem entrar nos mínimos detalhes, uma vez que em outros artigos, em outros vídeos, eu já abordei em demasia a questão de composição de carteira do saldo zero, inclusive na série da carteira pública, depois vai lá e assista caso você tenha interesse. Mas eu estou falando aqui do básico, que é o que? A nossa proteção caixa e a nossa proteção cambial. Essas duas proteções, elas vão lidar justamente com essas questões políticas e econômicas, ou seja, elas vão proteger, elas vão blindar a nossa carteira para que a gente possa nos expor à Bolsa de Valores com mais tranquilidade. Inclusive, fiz um vídeo, não sei se foi o último ou antepenúltimo, depois assista lá, que é a comparação do CDI versus Ibov. Gente, é um dos melhores vídeos do Saldo Zero até hoje, que eu esmiuço composição de carteira, depois vai lá e assista. Mas eu quero trazer um gráfico incluindo a composição de carteira e comparando ela com o Ibovespa, linha azul, o S&P 500 já sensibilizado pelo dólar, linha laranja, e a nossa composição de carteira, linha cinza. Veja que no intervalo de 1994, desde 1994 até 2019, a nossa composição de carteira deu praticamente um banho nos dois outros índices. Alguns podem comentar, mas depois de 2019 até 2021, o S&P ainda ganhou. Sim, mas é justamente o indicador PL que eu te mostrei, justamente no momento aonde a bolsa americana se tornou ainda mais cara, e é justamente nesse momento de preços mais altos que os brasileiros estão se mandando para o exterior. Apesar disso, quando nós temos a capacidade de analisar e escolher boas empresas para nossa carteira de investimentos, que não é difícil, desde que você faça o básico, faça o feijão com arroz, nós temos a possibilidade de potencializar esses ganhos independente da Bolsa Americana, independente da Bolsa Brasileira. O que eu quero mostrar nesse gráfico aqui é um gráfico adaptado do último vídeo que eu havia comentado contigo, ao qual falo do CDI, falo de Ibov. O que nós temos aqui? Linha verde, nós temos a mesma composição de carteira que eu comentei contigo, mas substituindo o Ibov
por ações do Itaú. Nesse intervalo de tempo, essa composição deu um banho em todas as outras estratégias. Um banho em quem? Um banho no S&P 500 já convertido em dólar, que é a linha laranja, e um banho no índice Ibovespa, que é a linha azul que eu mostro aqui, e muito melhor também que a nossa composição de carteira justamente com o Ibov, apesar dessa composição com o Ibov também ter se mostrado muito melhor entre S&P e entre Ibovespa. Mas como eu sei que um estudo acumulado não é suficiente, eu fiz mais 2 estudos. O primeiro, eu fiz um estudo crescente, considerando o início da carteira, porque a gente sabe que diferentes investidores vão começar a investir em diferentes momentos econômicos. E eu fiz então um estudo começando lá de 1995 até 95, depois de 95 a 96, depois de 95 a 97, assim por diante. É um estudo gradativo. Dei pontos para cada cenário, dei pontos para as principais estratégias, para o primeiro, segundo e terceiro colocado em cada estratégia, e depois somei tudo isso aqui para verificar qual teria sido a melhor estratégia, que teria se comportado melhor na maioria das vezes. O que nós temos aqui é que YouTube, nesse caso, é uma exceção à regra, digamos assim, porque ninguém poderia esperar lá em 94 que teria uma valorização como as ações do Itaú tiveram. Mas mesmo assim, nós tivemos em primeiro lugar YouTube, nós tivemos em segundo lugar a composição de carteira com YouTube, e aquela nossa carteira mais simples teve um ponto muito próximo ao S&P 500. O S&P teve 34 pontos contra a nossa carteira de 30. Obviamente, o Ibov, isoladamente, sem fazer a proteção do dólar, né, teve uma performance muito pior frente aos seus pares. Um outro estudo muito interessante que eu gosto de fazer é a análise dos decênios. O que é a análise dos decênios? São intervalos de 10 em 10 anos, estão começando lá em 95 até 2004, depois 96 até 2005. Por quê? Porque 10 anos, teoricamente, é um intervalo de longo prazo que muita gente defende. E começando esses decênios gradativos também, nós temos a oportunidade de considerar diferentes momentos econômicos, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E como essas carteiras, iniciando de 95 a 2004, 96 a 2005 e assim por diante, teriam se comportado fazendo o mesmo ranking de pontuação. E o que nós tivemos aqui? Novamente, em primeiro lugar, as ações do Itaú, ITUB 4, pontualmente tiveram 49 pontos. Depois a composição de carteira utilizando as ações do Itaú também. Em terceiro lugar, agora nós tivemos a nossa composição de carteira mais simples, lá com nossa proteção caixa, nossa proteção com fundo cambial e a nossa agressão em renda variável, simplesmente utilizando o índice Ibovespa. E aí sim nós tivemos o S&P 500. Novamente, o Ibov ficou entre uma das piores opções isoladamente, quando nós comparamos com seus pares. E aí a gente pode concluir algumas coisas, né? O Ibov teve performance pior? Sim, mas somente pela desvalorização do nosso real. Do outro lado, o S&P teve performance melhor? Teve, mas muito ligado à fraqueza da nossa moeda. E mesmo assim, ainda não foi a melhor das opções. Então, baseado em tudo que foi abordado no vídeo, será que investir na Bolsa Brasileira, apesar de nós verificarmos que a sua relação preço-lucro está nas mínimas desde muitas décadas atrás, não faz mais sentido? Para aqueles que esqueceram os ensinamentos do Warren Buffett, talvez realmente não faça mais sentido. Do outro modo, também, investir na Bolsa Americana não faz sentido? Muito pelo contrário, não é esse o meu objetivo, não foi esse o meu objetivo aqui no vídeo, mas o meu objetivo foi desmistificar a Bolsa Brasileira e mostrar que sim, a nossa Bolsa é muito boa, ainda mais quando a gente faz uma estratégia inteligente na nossa carteira de investimentos. E até porque, vamos lá, quando você está investindo em uma empresa pontualmente, quando você acredita no case, quando você acredita na sua valorização de longo prazo, você vai investir nela independente da bolsa, independente se é a bolsa é brasileira, independente se a bolsa é americana. Agora, se você investe em algo somente porque alguém lhe disse, porque você viu, porque você assistiu em algum vídeo, aí eu só posso te dizer uma coisa: a manada agradece. De todo modo, a nossa moeda, o nosso real é fraco, vai continuar fraco e talvez no longo prazo seja ainda mais fraco, ninguém pode garantir, por isso, proteção cambial sempre. Por último, eu queria dizer que a história não se repete, mas ela cria rimas e a manada sempre vai correr atrás do ouro, atrás daquilo que brilha. O problema é que nem tudo que reluz, nem tudo que brilha realmente é ouro. Eu vou deixar um vídeo aqui
porque eu imagino que possa ter dúvidas de como dolarizar essa parte da carteira. Vou deixar um vídeo aqui comparando diferentes estratégias entre você investir em empresas brasileiras que têm parte da sua receita dolarizada e investir por meio de empresas americanas, ou é o que eu sempre digo na carteira do saldo zero, investir por meio de fundos cambiais. Depois vai lá para você entender a diferença, porque uma coisa não necessariamente vai substituir a outra. Se você ficou comigo no vídeo até agora, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno. Espero ter agregado mais um pouco de conhecimento. Como sempre, desejo todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!